No auge da Guerra Fria, um período onde a sombra da aniquilação nuclear pairava sobre o mundo, a União Soviética forjou uma das suas inovações militares mais intrigantes e secretas. Eles conceberam um sistema de armas tão engenhoso que desafiava a detecção. Um trem. Mas este não era um trem qualquer. Por fora, ele se mimetizava perfeitamente com as vastas e intermináveis ferrovias soviéticas, uma composição que parecia carregar carga comum, passando despercebida. Contudo, em seu interior, dentro de vagões aparentemente comuns e camuflados, ocultava-se um poder inimaginável. Mísseis balísticos intercontinentais, cada um capaz de alcançar alvos a mais de 10.000 quilômetros de distância, e cada um armado com múltiplas ogivas termonucleares, uma ameaça invisível movendo-se silenciosamente através do coração da União Soviética. Esta é a história de um dos projetos mais audaciosos e aterrorizantes da engenharia militar da Guerra Fria, o trem nuclear soviético. O sistema recebeu o nome de RT-23 Molodets, que em russo significa valente ou bravo rapaz. A OTAN, por sua vez, o apelidou de SS-24 Scalpel, numa referência à sua precisão cirúrgica e capacidade letal. Mas para aqueles que conheciam sua verdadeira natureza, o sistema BZHRK, sigla russa para Complexo de Mísseis de Combate Ferroviário, representava algo muito mais sinistro, a garantia de retaliação nuclear, mesmo após um ataque devastador de primeiro golpe. A história deste sistema de armas começa em 1969, quando a União Soviética iniciou um programa ambicioso para desenvolver um míssil balístico intercontinental de combustível sólido com múltiplas plataformas de lançamento. A liderança soviética compreendia perfeitamente a vulnerabilidade dos silos fixos. Satélites de reconhecimento americanos mapeavam cada instalação permanente e estrategistas militares em Washington calculavam constantemente quantos mísseis seria necessário para neutralizar as forças nucleares soviéticas em um primeiro ataque preventivo. A mobilidade tornou-se, portanto, não apenas desejável, mas absolutamente essencial para a sobrevivência da capacidade de segundo golpe soviética. Sob a direção dos irmãos Vladimir e Alexei Utkin, engenheiros-chefe, respectivamente, no Yuzhnoye Design Bureau e no Design Bureau for Special Machine Building, o projeto evoluiu através de mais de uma década de desenvolvimento intensivo. O trabalho de pesquisa e desenvolvimento iniciado em janeiro de 1969 finalmente resultou no primeiro teste de voo em outubro de 1982, embora esta tentativa inicial tenha falhado. O sucesso veio 2 meses depois, em dezembro de 1982, quando o míssil completou seu primeiro lançamento bem-sucedido. O RT-23 representava o ápice da engenharia de mísseis soviética. Tratava-se de um míssil de 3 estágios, utilizando combustível sólido em todas as fases, com um comprimento total de 23,4 metros e diâmetro de 2,4 metros. Pesando impressionantes 104,5 toneladas, cada míssil carregava 10 ogivas termonucleares, EMIRV, veículos de reentrada múltiplos independentemente direcionáveis, cada uma com potência explosiva de 550 quilotons. Para colocar isso em perspectiva, a bomba atômica que destruiu Hiroshima tinha potência de aproximadamente 15 quilotons. Cada ogiva do RT-23 era mais de 36 vezes mais potente e cada míssil carregava 10 delas. O alcance operacional do sistema variava entre 10.100 e 10.450 quilômetros, dependendo da variante específica. Isso significava que um trem posicionado em qualquer lugar da vasta rede ferroviária soviética poderia atingir praticamente qualquer alvo na Europa Ocidental, Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do hemisfério norte. A precisão circular provável, o raio dentro do qual 50% dos mísseis cairiam, era de apenas 150 a 250 metros nas versões mais avançadas, uma precisão notável para mísseis balísticos intercontinentais daquela era. Mas o verdadeiro gênio do sistema não estava apenas no míssil em si, mas na plataforma ferroviária que o transportava e lançava. Um trem BZHRK completo era uma obra-prima de engenharia e subterfúgio militar. A composição típica
consistia em 3 locomotivas modificadas da classe M62, redesignadas como DMC-62, e 17 vagões cuidadosamente projetados. Externamente, as locomotivas eram idênticas às locomotivas convencionais que circulavam pela União Soviética, impossíveis de distinguir visualmente. Os 17 vagões formavam um conjunto integrado e autossuficiente. Havia um vagão camuflado contendo tanque de diesel e reservas de lubrificantes. 3 módulos de lançamento autônomos, cada um composto por 3 vagões. Um vagão de sistemas de suporte ao lançamento, um vagão com o lançador eretável do RT-23 e um vagão de posto de comando do lançador. Adicionalmente, havia um vagão de posto de comando do regimento, um vagão de sistemas de comunicação, um vagão gerador diesel principal, um vagão de armazenamento de provisões com refrigeradores e tanques de água, um vagão refeitório e 2 vagões separados de compartimentos de habitação para oficiais e pessoal alistado. Todos os vagões eram meticulosamente camuflados. Os vagões de lançamento dos mísseis pareciam vagões refrigerados comuns, do tipo usado para transportar alimentos perecíveis através da vasta extensão soviética. Os vagões de habitação simulavam vagões de passageiros convencionais. A atenção aos detalhes era extraordinária. Não apenas a aparência externa era cuidadosamente mantida, mas o trem operava de maneira a não levantar suspeitas. A locomotiva principal era operada por 3 oficiais das tropas ferroviárias, com conhecimento profundo da rota de patrulha, enquanto as 2 locomotivas adicionais eram operadas por pessoal alistado. O trem podia viajar a velocidades entre 80 e 120 km por hora, misturando-se perfeitamente ao tráfego ferroviário civil. Mas aqui residia a característica mais notável do sistema. O trem podia lançar seus mísseis de qualquer ponto da rota, em qualquer linha ferroviária soviética. Essa capacidade de lançamento universal foi possibilitada pela implementação de um mecanismo especial para curto-circuitar e desviar a linha aérea de energia elétrica, conhecido pela sigla russa ZOK-S. As ferrovias soviéticas utilizavam eletrificação através de linhas aéreas, e o lançamento de um míssil próximo a essas linhas energizadas seria catastrófico. O sistema ZOKS permitia ao trem desconectar e desviar automaticamente a linha aérea em uma seção da ferrovia, criando uma zona segura para o lançamento. O próprio procedimento de lançamento era uma demonstração de engenharia sofisticada. O RT-23 utilizava o método de lançamento a frio, uma técnica crucial para a preservação da plataforma de lançamento. Imediatamente após a ejeção por um acumulador de pressão de pólvora, a uma altura de 20 a 30 metros, o míssil se inclinava automaticamente. Esta inclinação servia a um propósito crítico: garantir que a exaustão do motor de primeiro estágio não danificasse ou tombasse o vagão lançador. Somente após atingir a altura e inclinação adequadas, o motor do primeiro estágio era ignificado. Os vagões de lançamento tinham que suportar peso extraordinário. Um vagão carregado com um míssil pesava mais de 200 toneladas. Para evitar danos aos trilhos causados por esse peso concentrado, foi desenvolvido um sistema especial de acoplamento de 3 vagões para os módulos de lançamento, permitindo distribuição uniforme de peso entre os vagões adjacentes. Adicionalmente, antes do lançamento, o sistema implantava estabilizadores laterais que se estendiam do vagão e ancorava-se firmemente, transformando o vagão móvel em uma plataforma de lançamento estável. A versão ferroviária do míssil incorporava uma inovação particularmente engenhosa: um cone nasal inflável. Esta característica permitia redução significativa no comprimento do míssil durante o transporte, possibilitando sua acomodação dentro de um vagão refrigerado de dimensões padrão. A variante baseada em silo, por contraste, utilizava um cone nasal dobrável mais robusto, já que se esperava que operasse no ambiente muito mais severo de um ataque nuclear preventivo. A autossuficiência operacional do trem era impressionante. O sistema completo podia funcionar autonomamente por até 28 dias, sem reabastecimento ou suporte externo. Havia provisões, água, energia elétrica gerada internamente, sistemas de comunicação completos e todo o pessoal necessário para a operação e manutenção.
O trem era, essencialmente, uma base militar móvel e autônoma, capaz de desaparecer na vasta rede ferroviária soviética que se estendia por 11 fusos horários. Para entender verdadeiramente a significância estratégica do sistema, é necessário compreender o conceito de sobrevivência nuclear. Em um conflito nuclear, a força que ataca primeiro tem enorme vantagem se conseguir destruir a capacidade de retaliação do adversário. Silos de mísseis, por mais fortificados que sejam, têm coordenadas fixas. Satélites os observam constantemente. Cada silo pode ser alvo de múltiplos mísseis em um ataque coordenado. Submarinos nucleares oferecem maior sobrevivência, mas são limitados em número e capacidade de carga. O sistema ferroviário BZHRK representava uma terceira via. Os trens se dispersavam pela rede ferroviária soviética, que se estendia por mais de 140 mil quilômetros. Identificar qual trem específico em toda essa rede carregava mísseis nucleares era uma tarefa de inteligência extremamente complexa. Mesmo que um trem fosse identificado, rastreá-lo continuamente e manter alvos precisos sobre ele apresentava desafios formidáveis para satélites de reconhecimento e outros sistemas de vigilância da época. Mais importante ainda, o tempo de resposta estratégico era drasticamente diferente. Um alvo fixo, como um silo, pode ser eliminado em questão de minutos após detecção de lançamento de mísseis inimigos. Um trem móvel, por outro lado, pode estar a centenas de quilômetros de onde a inteligência inimiga acreditava que estivesse. Mesmo em um cenário de ataque de primeiro golpe devastador que eliminasse todos os silos fixos e bases militares permanentes, os trens BZHRK permaneceriam operacionais, garantindo capacidade de retaliação maciça. Os soviéticos levaram muito a sério a avaliação da capacidade de sobrevivência do sistema em ambiente nuclear. Em 27 de fevereiro de 1991, em Plesetsk, foi conduzido o experimento Sdivig, que significa deslocamento em russo. Neste teste extraordinário, uma pilha de 100 mil minas antitanque TM-57 foi detonada, gerando explosão equivalente a 1.000 toneladas de TNT. 2 grupos separados de módulos de lançamento e comando ferroviários foram posicionados a distâncias de 850 e 450 metros da explosão. O experimento demonstrou que, apesar de danos moderados aos vagões, os complexos ainda eram capazes de conduzir lançamentos simulados de mísseis. O sistema computacional de um deles requereu reinicialização, mas permaneceu funcional. No entanto, o nível de pressão acústica nos módulos de comando excedeu 150 decibéis, o que teria resultado em perda de audição de 20 minutos para o pessoal. Ainda assim, os resultados foram considerados satisfatórios, demonstrando que o sistema poderia sobreviver e operar mesmo após sofrer efeitos de uma explosão nuclear próxima. Anteriormente, em 1988, no Semipalatinsk Test Site no Cazaquistão, o complexo ferroviário participou dos experimentos Siani, que significa brilho, e Groza, que significa tempestade. Estes testes foram projetados para avaliar a efetividade da proteção do sistema contra pulso eletromagnético e raios. O pulso eletromagnético produzido por explosões nucleares é capaz de fritar circuitos eletrônicos a grandes distâncias, potencialmente incapacitando sistemas de armas. Os testes confirmaram que o BZHRK possuía proteção adequada contra esses efeitos. O desenvolvimento através dos anos 1980 resultou em múltiplas variantes do sistema. As primeiras versões de teste datam de 1982, mas a capacidade operacional inicial foi declarada em agosto de 1988 para a variante baseada em silo e em dezembro de 1987 para a variante ferroviária. A implantação operacional de ambas as versões começou em novembro de 1987, com a variante melhorada UTTKH, sigla para Características Táticas e Técnicas Melhoradas, sendo implantada a partir de 28 de novembro de 1989. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, até setembro de 1991, a produção do RT-23 havia terminado com aproximadamente 90 mísseis implantados. Esta cifra incluía tanto as versões baseadas em silo
quanto as ferroviárias. Os Estados Unidos haviam desenvolvido seu próprio conceito similar chamado Peacekeeper Rail Garrison, mas este nunca foi efetivamente implantado. O projeto americano foi cancelado antes de se tornar operacional, deixando a União Soviética como a única nação a efetivamente operar mísseis balísticos intercontinentais baseados em ferrovias. A contrapartida americana, o MX Peacekeeper Rail Garrison, compartilhava muitos dos mesmos objetivos estratégicos. A Força Aérea dos Estados Unidos planejava colocar 50 mísseis Peacekeeper em 25 trens, cada trem carregando 2 mísseis. Os trens permaneceriam em bases durante operações normais, mas durante períodos de tensão aumentada, dispersar-se-iam pela rede ferroviária comercial americana. No entanto, preocupações sobre custos, viabilidade operacional e mudanças no ambiente de segurança internacional levaram ao cancelamento do programa antes que qualquer sistema operacional fosse implantado. As instalações de produção do RT-23 estavam localizadas na Ucrânia, no Yuzhnoye Design Bureau, em Dnipro. Quando a União Soviética se dissolveu em 1991, essas instalações ficaram em território de um país agora independente. A produção do míssil foi interrompida. A Ucrânia herdou 46 mísseis RT-23 baseados em silo. Estes foram desativados até meados de 1996 e colocados em armazenamento, aguardando decisão sobre método viável de descarte. As ogivas foram enviadas à Rússia para desmantelamento. Entre 1998 e 2001, todos os mísseis RT-23 ucranianos foram desmantelados e 45 dos 46 silos foram explodidos, com um deles deixado intacto para fins de exibição. A Rússia reteve controle de 46 mísseis que permaneceram em serviço até abril de 1997 nas forças de mísseis estratégicos, sendo 10 baseados em silo e 36 baseados em ferrovias. Os 10 mísseis baseados em silo na Rússia foram desativados e enviados para desmantelamento em 2001, e seus silos foram modificados para acomodar complexos Topol-M mais modernos. Após o ano 2000, os mísseis baseados em ferrovias também foram gradualmente retirados de serviço. Os últimos 15 sistemas ferroviários foram descomissionados em agosto de 2005. Naquele mesmo ano, Nikolai Solovtsov, então comandante das Forças de Mísseis Estratégicos, anunciou oficialmente a aposentadoria do complexo ferroviário RT-23. O último míssil RT-23 na Rússia foi eliminado em abril de 2008, marcando o fim de uma era na estratégia nuclear. A desativação foi realizada em conformidade com os tratados START e SIGINT de redução de armas estratégicas. As razões para a aposentadoria do sistema eram múltiplas e complexas. Primeiro, o custo de manutenção era extraordinário. Cada trem requeria pessoal altamente treinado e especializado, manutenção constante de sistemas extremamente complexos e infraestrutura de suporte distribuída por toda a rede ferroviária. Segundo, as mudanças no ambiente de segurança internacional após o fim da Guerra Fria reduziram a percepção de ameaça imediata que havia justificado o investimento massivo no sistema. Terceiro, e talvez mais importante, os avanços tecnológicos em vigilância espacial e sistemas de reconhecimento tornaram os trens progressivamente menos invulneráveis. Satélites de reconhecimento modernos com capacidades avançadas de imagem, sensores infravermelhos e análise computadorizada de padrões tornaram significativamente mais difícil ocultar os trens. Embora ainda oferecessem mais sobrevivência que silos fixos, a vantagem relativa havia diminuído enquanto os custos permaneciam elevados. Adicionalmente, o desenvolvimento de mísseis balísticos baseados em veículos terrestres móveis oferecia muitas das mesmas vantagens de sobrevivência, com custos operacionais substancialmente menores. Sistemas como o Topol-M e posteriormente o YARS podiam ser movidos rapidamente por estrada, não requeriam a infraestrutura ferroviária específica e eram mais difíceis de rastrear que os trens maiores e mais pesados. No entanto, o conceito não foi completamente abandonado. Em anos posteriores, surgiram relatórios de que a Rússia estava desenvolvendo um sucessor do RT-23 chamado BZARK Barguzin.
Este novo sistema supostamente utilizaria tecnologia moderna e o míssil RS-24 YARS, oferecendo capacidades similares, mas com melhorias substanciais em furtividade, confiabilidade e custo-efetividade. O projeto foi reportado como estando em desenvolvimento para as forças de mísseis estratégicos. No entanto, em 2017, foi anunciado que o projeto Barguzin havia sido congelado devido a financiamento insuficiente. A decisão refletia prioridades estratégicas modificadas e restrições orçamentárias. A Rússia optou por concentrar recursos em modernização de forças de mísseis, baseados em silo e em veículos terrestres móveis, submarinos de mísseis balísticos de nova geração e desenvolvimento de novos sistemas de armas estratégicas. Até o presente, o Barguzin não foi reativado e permanece incerto se algum dia será implantado. O legado do RT-23 Molodets permanece significativo na história da estratégia nuclear e engenharia militar. O sistema representou o ápice do desenvolvimento soviético de plataformas de lançamento móveis para armas estratégicas. Demonstrou a viabilidade técnica de ocultar armas nucleares de alta potência em plataformas que poderiam mover-se livremente através de infraestrutura civil. Do ponto de vista estratégico, o BZHRK contribuiu significativamente para a estabilidade nuclear durante o período final da Guerra Fria. Ao garantir capacidade de segundo golpe robusta e sobrevivente, o sistema reduzia incentivos para ataques de primeiro golpe. Estrategistas militares em ambos os lados compreendiam que mesmo um ataque massivo, coordenado contra todas as instalações militares soviéticas conhecidas, não poderia eliminar os trens de mísseis dispersos pela vasta rede ferroviária. Esta certeza de retaliação desencorajava aventurismo nuclear. Do ponto de vista tecnológico, o RT-23 incorporava soluções de engenharia notavelmente inovadoras. O cone nasal inflável, que permitia a acomodação em vagões de dimensões padrão, o sistema de lançamento a frio que protegia a plataforma de lançamento, o mecanismo de curto-circuito e desvio da linha aérea ferroviária, o sistema de distribuição de peso entre vagões, os estabilizadores laterais implantáveis, cada um desses elementos representava solução criativa para desafios técnicos formidáveis. O motor de primeiro estágio, designado 15D305, e o motor de segundo estágio, designado 15D339, eram propulsores de combustível sólido especificamente desenvolvidos para o programa. O uso de combustível sólido em todos os três estágios era crucial para a viabilidade operacional do sistema. Mísseis de combustível líquido requerem reabastecimento complexo e perigoso, incompatível com operações móveis prolongadas. Combustível sólido, por contraste, é armazenado dentro do próprio míssil e permanece estável por anos, permitindo que os mísseis estivessem constantemente prontos para lançamento. O sistema de guiamento inercial do míssil era altamente sofisticado para sua época. Sistemas inerciais não dependem de sinais externos e, portanto, não podem ser interferidos ou bloqueados por contramedidas eletrônicas. O sistema mantinha rastreamento preciso da posição e velocidade do míssil através de giroscópios e acelerômetros de alta precisão, fazendo correções de trajetória continuamente durante o voo. Esta tecnologia permitia que o míssil atingisse precisão circular provável de 150 a 250 metros sobre distâncias de mais de 10.000 quilômetros. A fase de ônibus pós-impulso, o sistema que transportava e liberava as 10 ogivas MIRV individuais, representava outro componente crítico. Após a separação do terceiro estágio, o ônibus utilizava pequenos motores de manobra para ajustar sua trajetória, liberando cada ogiva em um ponto preciso calculado para atingir seu alvo designado. Este sistema permitia que um único míssil atacasse até 10 alvos separados, ou concentrasse múltiplas ogivas em um único alvo de alta prioridade para garantir destruição. As ogivas termonucleares individuais, identificadas pelo índice Grau 15F444, utilizavam design de duas fases, fusão impulsionada por fissão, para alcançar potência de 550 quilotons. Cada ogiva era protegida por veículo de reentrada projetado para sobreviver às temperaturas extremas
e forças aerodinâmicas da reentrada atmosférica a velocidades hipersônicas. O formato cônico otimizado, materiais ablativos que dissipavam calor e design estrutural reforçado garantiam que a ogiva sobrevivesse intacta até a detonação. A tripulação de um trem BZARK típico consistia em aproximadamente 100 a 120 pessoas, incluindo oficiais de comando, especialistas técnicos em mísseis, operadores de comunicação, pessoal de manutenção e equipes de segurança. A seleção para servir em um trem de mísseis era rigorosa. O pessoal passava por verificações de segurança extensivas, treinamento técnico especializado e avaliações psicológicas. As condições de vida a bordo, embora confinadas, eram projetadas para ser tão confortáveis quanto possível, dadas as limitações de espaço. Durante missões de patrulha, que podiam durar semanas, a tripulação mantinha rotinas disciplinadas. Havia turnos regulares de monitoramento de sistemas, manutenção preventiva contínua, exercícios de procedimentos de lançamento e atividades de descanso e recreação limitadas. A comunicação com o comando central era mantida através de sistemas de rádio seguros, mas o trem operava com considerável autonomia. Em caso de guerra nuclear, procedimentos predefinidos permitiam ao comandante do trem autorizar lançamento, mesmo se comunicações com o comando superior fossem interrompidas. O sistema de comunicação incluía capacidades de recepção de sinais através de múltiplos canais redundantes. Isso era crítico porque, em cenário de guerra nuclear, muitas infraestruturas de comunicação seriam destruídas. O trem precisava ser capaz de receber ordens de lançamento através de transmissões de rádio de baixa frequência, satélites ou outros métodos mesmo em ambiente eletronicamente hostil. Os desafios logísticos de operar os trens eram consideráveis. Embora projetados para a autonomia de 28 dias, periodicamente os trens retornavam a bases específicas para reabastecimento, manutenção mais extensiva e rotação de pessoal. Durante estas paradas, verificações detalhadas eram realizadas em todos os sistemas críticos. Os mísseis eram inspecionados, sistemas eletrônicos eram testados e qualquer componente desgastado era substituído. A segurança dos trens era preocupação prioritária. Medidas de segurança física incluíam pessoal de segurança armado a bordo, sistemas de vigilância e protocolos rígidos de controle de acesso. A localização dos trens era informação altamente classificada. Mesmo dentro das Forças Armadas Soviéticas, apenas pessoal com necessidade específica de saber tinha acesso a informações sobre rotas de patrulha, cronogramas ou localizações dos trens. Medidas de segurança também incluíam proteção contra sabotagem interna. Os procedimentos de lançamento requeriam autenticação de múltiplas pessoas, usando o sistema de duas chaves. Nenhum indivíduo sozinho podia autorizar lançamento. Códigos de autenticação eram necessários para verificar que ordens de lançamento eram genuínas. Estas salvaguardas eram projetadas para prevenir lançamento não autorizado, seja por erro, falha técnica ou ação maliciosa. Do ponto de vista da doutrina nuclear soviética, os trens BZARK desempenhavam papel específico dentro da estrutura maior de forças estratégicas. A União Soviética mantinha tríade nuclear, mísseis baseados em terra, submarinos de mísseis balísticos e bombardeiros estratégicos. Dentro da componente terrestre, havia diversidade adicional: mísseis em silos fortificados, mísseis em veículos terrestres móveis e mísseis em trens. Esta diversidade não era acidental. Cada componente apresentava diferentes vulnerabilidades e capacidades. Silos ofereciam proteção máxima, mas localizações fixas. Veículos terrestres móveis ofereciam flexibilidade, mas alcance limitado de movimento comparado a trens. Trens ofereciam mobilidade de longo alcance, mas dependiam de infraestrutura ferroviária. Submarinos ofereciam ocultação máxima, mas comunicações limitadas. Bombardeiros ofereciam flexibilidade, mas eram vulneráveis a defesas aéreas. A estratégia era garantir que nenhum ataque de primeiro golpe concebível pudesse eliminar todas as capacidades de retaliação simultaneamente. Mesmo se silos fossem destruídos,
trens e submarinos sobreviveriam. Mesmo se ferrovias fossem danificadas, veículos terrestres móveis e submarinos permaneceriam operacionais. Esta redundância estratégica era a essência da dissuasão nuclear soviética. O RT-23 Molodets permanece hoje como testemunho da engenhosidade técnica aplicada a propósitos militares durante a Guerra Fria. Alguns exemplares preservados podem ser vistos em museus, incluindo no Museu de Artilharia Militar em São Petersburgo, onde visitantes podem observar de perto os vagões camuflados e os sistemas de lançamento. Estas exposições servem como lembretes concretos de um período histórico quando superpotências investiram recursos massivos em sistemas de armas projetados para cenários de guerra nuclear total que, felizmente, nunca se materializaram. A história completa do programa RT-23 também ilustra como avanços tecnológicos e mudanças políticas interagem para moldar capacidades militares. O sistema foi concebido em uma era de limitações tecnológicas em vigilância espacial, desenvolvido através de décadas de investimento sustentado, implantado durante o período final da Guerra Fria e eventualmente aposentado quando sua utilidade estratégica foi superada, por mudanças tanto tecnológicas quanto geopolíticas. Para estudiosos de história militar, o BZHRK representa estudo fascinante em como nações buscam vantagem estratégica através de inovação tecnológica. Para engenheiros, demonstra soluções criativas para desafios técnicos extremamente complexos. Para estrategistas nucleares, exemplifica princípios de sobrevivência de segundo golpe e estabilidade estratégica. Para historiadores do período da Guerra Fria, simboliza a corrida armamentista nuclear e os imensos recursos dedicados à preparação para conflito que ambos os lados esperavam evitar através de dissuasão. O fato de que o conceito foi brevemente considerado para ressurgimento no projeto Barguzin demonstra que, sob certas circunstâncias estratégicas, mísseis baseados em ferrovias ainda podem oferecer vantagens únicas. Embora atualmente congelado, o projeto poderia ser reativado se avaliações estratégicas futuras considerassem as capacidades do sistema como justificando seu custo. Enquanto isso, o RT-23 Molodets permanece como um dos sistemas de armas mais notáveis já desenvolvidos, um trem que externamente parecia ordinário, mas que carregava poder destrutivo suficiente para devastar nações inteiras. Sua existência moldou cálculos estratégicos durante anos cruciais da Guerra Fria, e sua história permanece relevante para compreender tanto a evolução de armas nucleares quanto a dinâmica de dissuasão estratégica que definiu a segunda metade do século XX.